Evangelho de João, capítulo de número 5. João, capítulo de número 5. Tema da nossa lição, o homem que também é Deus. Vamos dar uma olhada no texto, meus irmãos, para compreendermos o texto. É um texto bastante longo. Conforme eu for lendo, eu vou explicando aos irmãos. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos podem participar. Jesus, meus irmãos, aqui ele começa a dar princípio aos seus sinais messiânicos. No texto da semana passada, o capítulo 4, a partir do verso 46, nós vimos que ele curou ali o filho de um oficial do rei. Mas aqui em João capítulo 5, ele começa a fazer um milagre que tem uma conotação clara, né, do Messias. O Messias viria, o Antigo Testamento disse, né, o Antigo Testamento viria, mas como identificar o Messias? Então, o Messias ele seria identificado através de alguns sinais. Então, ele nasceria de uma virgem, mas esse aí é um sinal difícil de identificar. Mas ele realizaria realizaria milagres, né? Então, o Messias ele faria paralíticos andar, ele curaria cegos de nascença. No Antigo Testamento, ninguém curou cego de nascença. Ele purificaria leprosos. No Antigo Testamento, ninguém purificou leprosos. Ainda que nós temos lá o milagre de Naamã, que mergulhou nas águas, né, e foi curado, mas ele não foi purificado diretamente por alguém. Então Jesus Cristo, ele purifica leprosos, ele toca nos leprosos, os leprosos ficam purificados. O Messias, ele abriria os olhos dos cegos, desimpediria os ouvidos dos surdos, a língua dos mudos, né? Então esses milagres eram sinais messiânicos. E os judeus sabiam disso, eles sabiam que quando o Messias viesse, esses seriam milagres que o Messias realizaria, inclusive ressurreição de mortos. Então, como Jesus ele dá provas, como Jesus ele mostra que ele é o Messias, ele ressuscita mortos. Muito mais do que no Antigo Testamento, há algumas ressurreições de mortos, mas Jesus Cristo ele ressuscitou Lázaro que estava morto já há 4 dias. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, dando uma ordem a ele para que voltasse dos mortos. Então isso, meus irmãos, prova que ele é o Messias, prova que ele é o próprio Deus. Então, uma clara visão das Escrituras é que os milagres, né, porque muitos, às vezes, ensinam os milagres assim, Jesus fez milagres, né, então ele faz milagres hoje. É lógico, ele pode fazer milagres hoje, ele faz milagres hoje, mas os milagres de Jesus não foram registrados para mostrar que ele é um milagreiro. Os milagres de Jesus foram registrados para provar que ele é o Messias. Tanto que no final do Evangelho, João vai dizer, esses foram registrados para que nós creamos nele. Amém, meus irmãos? Então é importante a gente ter esse entendimento das Escrituras. E quando nós temos esse entendimento, isso nos ajuda a entender melhor o texto e o contexto. Então veja ali, a partir do versículo de número 1, a cura do paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas,
porta que dá a entrada para a cidade, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Então esse tanque, a palavra Betesda significa lugar de misericórdia, casa de misericórdia. Esse tanque era um lugar onde ficavam ali vários enfermos, e ele tinha 5 pavilhões, né? 5 movimentos de água. Naquele tempo, meus irmãos, os doentes não ficavam em hospitais, não existiam hospitais. Então, os doentes, eles ficavam nas suas casas ou eles ficavam em lugares assim como esse, né? Esse era um local onde os enfermos ficavam. Então, era ali uma casa de misericórdia, né? Então, veja ali novamente o verso de número 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, casa de misericórdia, o qual tem 5 pavilhões. Neste local ficava uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, né? Tudo que o Messias precisava, né? Uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E havia naquele local ali uma lenda, né? E qual era essa lenda? Veja ali o verso de número 4. Eles ficavam ali esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, você imagina, né? Batia uma brisa ali, a água balançava, a pessoa pulava ali dentro porque poderia receber o milagre. Verso de número 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Então veja, meus irmãos, que esse homem, ele estava ali há 38 anos esperando um milagre. Era um homem que tinha fé. Ele era um paralítico, ele não tinha os seus movimentos, né? E ele estava ali esperando um milagre. Jesus foi visitar aquele local. Veja o verso de número 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Uma pergunta óbvia, né? É uma pergunta óbvia. O indivíduo estava ali já há 38 anos. Você quer ser curado? Respondeu-lhe o enfermo. Verso de número 7. Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, né? Que me jogue ali no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então veja ali o drama daquele homem, ele não tinha ninguém, ele ficava ali sozinho, ele não tinha ninguém por ele, não tinha ninguém que o acompanhava, ele ficava ali sozinho. E não tinha ninguém para jogar ele ali no tanque, né? Graças a Deus, porque se um maluco joga ele no tanque, ele não tinha movimento, ele morria afogado, porque o tanque é fundo esse tanque. É um tanque que ainda existe hoje, depois eu vou colocar uma foto dele aqui. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Meus irmãos, Jesus não fez nenhuma oração, Jesus não reuniu a multidão, Jesus simplesmente deu uma ordem para aquele homem. E ali jazia uma multidão de pessoas, mas Jesus falou somente com aquele homem. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Veja que uma vez o Daniel era bem pequeno, né? Eu estava lendo essa história em casa, e eu li a Bíblia audível, né, para ele ouvir. Aí ele ficou imaginando, né, o homem levantando, tomando o leito, só que na cabeça dele era o leite, né? Por que Jesus mandou o homem tomar o leite e andar? Expliquei para ele o que era o leito, né? Verso 9. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Veja, meus irmãos, que milagre maravilhoso, né? Que simplicidade de Jesus ao curar aquele homem. Levanta, toma o teu leito e anda. E o homem imediatamente se viu curado, né? E começou a andar. E aquele dia era um dia de sábado. A palavra sábado
significa dia de descanso. Os judeus eles tinham leis rígidas com relação ao sábado. O sábado era para ser mesmo um dia de descanso. Era proibido aos judeus trabalhar no dia de sábado. Qualquer trabalho, né, que envolvesse comércio era proibido. Jeremias capítulo 17, por exemplo, fala a respeito disso. Diz, por exemplo, que ninguém deveria carregar alguma carga no dia de sábado, alguma carga que envolvesse trabalho, que envolvesse comércio. Verso de número 10. Porque aquele dia era dia de sábado, disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito. Os judeus, meus irmãos, eles tinham regras tão rígidas que qualquer coisa que fosse transportada no dia de sábado, para eles era como se fosse um crime. Alguns dizem que até mesmo um lenço não poderia ser transportado. E aquele homem, né, estava carregando a sua cama de enfermidade. Verso de número 11. Ao que lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Então isso mostra, meus irmãos, que Jesus não queria ser identificado ali. Jesus foi àquele local, atrás daquele homem especificamente, para curar somente aquele homem. Jesus faz aquele milagre com muita simplicidade e Jesus se retira do local. Jesus não fica ali. Havia muitos enfermos naquele local e não era o propósito de Jesus curar todas aquelas pessoas. Imagine, né, se Jesus tivesse curado aquela multidão de pessoas, Jerusalém, que ele estava ali em Jerusalém, né, num dia só ficaria sabendo que ele era o Messias. E Jesus ainda não queria ser identificado por todos como Messias naquele momento, porque senão os judeus o matariam antes do tempo. Essa é a ideia, né, que nos dá João. Versículo 14. Mais tarde, Jesus encontrou aquele homem no templo. Então veja o movimento do homem. O homem, ele sai ali do tanque e ele vai para onde? Para o templo. O templo era o local de adoração. Certamente aquele homem foi até o templo para adorar, para agradecer a Deus o milagre que ele havia recebido. Mais tarde Jesus encontrou no templo, verso 14, e lhe disse: olha, já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então aqui nós não sabemos exatamente por que Jesus disse isso, mas provavelmente aquele homem estava enfermo porque ele tinha cometido algum pecado, né, no passado, algum pecado que talvez o levou a sofrer algum acidente e a ficar naquela situação. Mas Jesus lhe disse: não vai pecar mais, para que não te suceda coisa pior. O que de pior poderia acontecer com aquele homem, meus irmãos? Ele poderia, né, diante de um milagre daquele, ele poderia, e diante de quem ele estava, que era o Messias, se ele não santificasse a sua vida, eu entendo que o pior seria o inferno. Seria o inferno somente para aquele homem, porque viver 38 anos como paralítico ali num tanque, tem coisa pior do que isso? Somente a condenação eterna. Verso de número 15, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Então havia uma rigidez, né, dos judeus com relação ao sábado, uma rigidez que ia além da lei. Então veja, meus irmãos, qual é o problema às vezes de alguns religiosos, né? Então não vamos generalizar todos, mas qual é o problema às vezes de alguns religiosos? Exigir algo que vai além da lei, além das escrituras, porque nós não devemos ir nem aquém, nem além das escrituras sagradas. E os judeus, eles criaram muitas regras, né? Muitas regras, uma religião cheia de regras. E muito mais regras do que Deus, na verdade,
havia dado. Então a nossa igreja, ela tem a Bíblia como regra de fé e prática, né? Ou regra de fé e vida. Mas, meus irmãos, nós devemos estar dentro das Escrituras, devemos ter cuidado para não colocarmos um peso sobre nós mesmos que vai além da palavra de Deus. E quando Jesus disse para aquele homem, ó, pega o teu leito e anda, é lógico, Jesus está dizendo, Jesus não estava violando ali o sábado. Por quê? Porque o homem ia deixar a cama dele ali, né? Carrega ele. O homem não estava realizando um trabalho, não era um comércio, não era algo que ia trazer lucro para ele. Ele simplesmente estava carregando o que era dele para a casa dele. E quando os judeus dizem, ó, não é lícito a você fazer nem isso no dia de sábado, o que eles estavam fazendo? Estavam indo além da lei. Então, o além da lei é que faz a lei ser pesada. Tudo bem, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa até aqui? Sim. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que sim. Pode ser que não. Mas pode ser que sim. Eu não vou dizer que sim nem que não. Sim, é a visão dele, né? A visão, está passando a visão ali do homem enfermo, né? A visão do homem enfermo é que está passando ali. Sim, pode ser que sim. Alguns vão dizer que sim, outros vão dizer que não, que era uma lenda que havia ali naquele local. Mas aí cada um pode ficar com a sua própria interpretação. Não há nenhum problema em entender que sim. 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 Mas o que Jesus quer, é interessante um jogo de palavras que João coloca aí também. Por quê? Porque quem é o Deus da misericórdia? Jesus. Ele é o Deus da misericórdia. Ali o local chamava o quê? Casa de misericórdia. Quem demonstra misericórdia para com o homem é Jesus Cristo. Então veja ali o verso 17. Jesus disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então aqui o texto também afirma que Jesus violava o sábado. Mas, meus irmãos, Jesus não violava o sábado. Essa era a visão dos judeus, que ele violava o sábado. Mas ele não violava o sábado. Os judeus criaram regras que iam além das escrituras. Por exemplo, ninguém podia caminhar mais do que 1 quilômetro. Se caminhasse mais do que 1 quilômetro, já estava quebrando a lei. Mas a lei não diz para você que não pode caminhar mais do que 1 quilômetro. O que a lei diz é que o sábado deveria ser um dia de descanso. Era um dia de descanso para si, era um dia para estar com a família, o sábado. Era um dia para cuidar, era um dia de descanso para os servos, era um dia de descanso para os animais. Era um dia de descanso. E hoje o nosso dia de descanso é o quê? O domingo, né? É o domingo. O domingo é o nosso dia de descanso. Poderia ser o sábado? Poderia ser o sábado, mas não importa se é o sábado, se é o domingo ou se é a segunda, se é a segunda-feira. O que Deus diz é, 6 dias trabalharás e no 7º descansarás. Então, naquele tempo também haviam funções que no sábado se trabalhava. Por exemplo, médicos, os guardas, inclusive guardas do templo, os sacerdotes. Então, sempre houve algum trabalho no sábado. Por quê? Jesus vai dizer, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Por que Deus deu o sábado? Deus deu o sábado como um presente para nós, como um dia de descanso para nós. Então nós não podemos fazer desse dia
um dia de escravidão, mas deve ser para nós e para a nossa família um dia de descanso e um dia de serviço, né? A Deus no sentido de adoração, no sentido de adorá-lo. Mas veja que na visão dos judeus, Jesus violava o sábado e também ele se fazia igual a Deus. Mas ele se fazia igual a Deus por quê? Porque ele é o próprio Deus. Ele era o próprio Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era... Mas o que os judeus viram ali e o que eles não viram? E aí está o detalhe, né, para você explicar para a pessoa que você vai discipular. Eles viram que Jesus violava o sábado, não viram? E o que eles não viram? Que o Messias faria paralíticos andar. Quem pode fazer um paralítico andar? Eles deviam ter chegado a essa conclusão. Quem pode fazer um paralítico andar? O Messias. Será que esse homem não é o Messias? Ele fez um paralítico andar. Com uma ordem. Toma o teu leito e anda. Quem tem esse poder de dizer para alguém, ó, levanta e anda? Quem tem esse poder? Como eu disse, meus irmãos, ele não fez nenhuma oração, nenhuma intercessão. Ele simplesmente falou como o Criador. Toma o teu leito e... Aqueles homens não viram isso? Era isso que eles deveriam ter visto. Ele é o Messias, ele é o Salvador do mundo. Mas a visão deles estava encoberta por causa do milagre ter sido realizado em dia de sábado. E por causa das regras que eles mesmos criaram. Eu fico pensando, meus irmãos, às vezes a nossa religiosidade pode nos impedir também de ver algo que Deus está fazendo, ou que Deus quer realizar. Nós devemos tomar cuidado, né? Uma coisa que os reformadores fizeram é dizer somente as Escrituras. Por quê? Porque a igreja havia criado tantas regras, a igreja havia se distanciado tanto da palavra de Deus que eles falaram, gente, somente as Escrituras. E uma coisa que os reformadores pregaram também foi a simplicidade do culto, porque o culto havia se tornado com tanta pompa e tão, vamos dizer assim, tão suntuoso que eles disseram, não, isso está errado. Vamos voltar para a simplicidade da palavra de Deus, porque todas essas coisas estão nos impedindo, na verdade, de vermos quem Deus é e o que Ele realmente quer de nós. Aí, a partir do verso 19, meus irmãos, Jesus vai explicar a sua missão. Ele vai explicar a sua missão. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo. Os irmãos se lembram o que significa essa expressão aqui? Ela aparece algumas vezes no Evangelho de João. Solenemente. Jesus vai dizer, essa expressão significa solenemente. Solenemente, né? De modo solene eu vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vier a fazer o Pai. Porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que esta lhe mostrará, para que vos maravilheis. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, gente, Jesus estava dizendo lá para os judeus, gente, o milagre que esse homem recebeu é uma obra do Pai. Eu sou filho de Deus, eu sou o filho. Um milagre como esse, somente pelo poder do Pai, somente se o Pai vier a fazer. Somente se o Pai vier a fazer. Olha, eu fiz esse milagre e outros maiores ainda farei, para mostrar que eu sou o Messias, para mostrar que eu sou, de fato, o Filho de Deus. Jesus fala claramente ali com os judeus acerca da sua messianidade. Verso de número 21. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. Aqui há um mistério, né? Porque Jesus está dizendo assim, olha, o Pai vivifica. Vivificar significa dar vida, né? O Pai dá vida àqueles que estão mortos. O Filho também dá vida
aqueles que estão mortos, mas o filho da vida a quem? A quem o filho da vida? O que está escrito aí, meus irmãos? A quem quer, está escrito? Não, não é a quem quer. A quem ele quer. A quem ele quer dar vida, ele dá. Então, Paulo vai dizer lá em Romanos, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus mostrar a sua misericórdia. O filho da vida a quem ele, filho, quer dar vida. Verso de número 22, né? Então, vai falar sobre o tribunal de Deus. Grande parte da Bíblia, meus irmãos, vai falar sobre isso, né? Tem esse tema, como o tema do tribunal de Deus. O pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento. Então, Jesus é o juiz. A fim de que todos honrem o filho, de modo porque honram o pai. Quem não honra o filho, não honra o pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então Jesus está dizendo, olha, o julgamento me pertence. Vocês não honram, não me honram, então vocês na verdade não honram a Deus, não honram ao Pai. Isso, meus irmãos, era muito duro para os judeus ouvirem, porque os judeus, eles acreditavam que eles honravam a Deus. Mas Jesus está dizendo, vocês não honram a Deus, porque vocês não me honram. Eu sou o Messias e vocês não estão me honrando. Eu realizei um milagre aqui messiânico e vocês não estão me honrando. Então vocês não honram a Deus. Verso 24, novamente. Em verdade vos digo, né? Solenemente eu vos digo. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então Jesus está dizendo, ó, vocês querem receber salvação? Então vocês precisam crer em mim. Verso 25. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Olha o que Jesus diz aqui, meus irmãos. São palavras profundas, né? Jesus está dizendo o seguinte: Deus tem vida em si mesmo. Quem deu vida a Deus? Ninguém deu vida a Deus. Deus tem vida em si mesmo, né? As crianças perguntam. As crianças perguntam. Como pode? Quem criou Deus? Eu sempre respondo, essa pergunta levaria a uma outra pergunta. Se a gente conseguisse responder quem criou Deus, a gente teria que responder quem criou Deus. Os irmãos estão entendendo? E assim nunca teria fim a pergunta, mas Deus, ele tem vida em si mesmo. Ele é o princípio de toda a vida. Não só o Criador, ele não só deu origem à vida, mas ele é aquele que mantém toda a vida. Se Deus deixasse de existir, a vida deixaria de existir, porque a vida está nele. Ele é a origem da vida e ele é aquele que sustenta toda a vida. Jesus está dizendo, olha, o Deus Pai tem vida em si mesmo. E Jesus diz o seguinte, eu também tenho vida em mim mesmo. É o sinal de que Jesus é Deus. Ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Ele tem vida em si mesmo. Que nós vimos lá no capítulo 1. Capítulo 1 diz assim, todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, diz lá no capítulo de número 1. A vida estava nele. Quer dizer o seguinte, sem ele não tem vida, porque a vida está nele.
Olha o que Jesus está dizendo para os judeus. Se não fosse eu, ninguém estaria vivo. Vocês não estariam vivos. Eu tenho a vida, eu sou a vida. Meus irmãos, é muito forte o que Jesus está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele é o próprio Deus. E Jesus começa a fazer um discurso, que no seu discurso ele diz o seguinte: eu tenho poder para dar vida aos mortos. E aqui, meus irmãos, em dois sentidos, muito claros no texto. Porque o que é morte? Morte é separação. É isso que é morte. Morte é separação. A palavra morte, ela vai apontar para isso, separação. Nós estamos separados de Deus por causa do nosso pecado. Efésios capítulo 2 vai dizer: vós estáveis mortos em vossos delitos e pecados. Então, o ser humano, ainda que ele está vivo, se ele está sem Jesus, ele está morto. E Jesus está dizendo: olha, eu posso dar vida aos mortos. O que é a vida aqui? A vida é o religamento com Deus. E esse é o sentido, né, da religião. Religar, né? Religar com Deus. Quem religa o homem com Deus é quem? Jesus Cristo. Ele é a vida. Sem ele não há vida espiritual, meus irmãos. Sem ele o homem está morto em delitos e pecados e caminha para a morte eterna. Mas Jesus, ele não apenas dá vida espiritual. Ele também vai dar vida àqueles que estão mortos, aqueles que morreram mesmo fisicamente. Ele vai chamar os mortos, vai trazê-los à vida e vai estabelecer o seu tribunal e vai julgar todos os homens. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem feito mal para a condenação do juízo, né? Veja ali o verso 29. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Né? O que é o bem e o que é o mal, segundo o Evangelho de João. O bem é crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados, se tornar um discípulo de Jesus, andar na vontade de Deus. O mal, rejeitar Jesus, continuar nos seus pecados, viver a vida sem Deus, terminá-la sem Deus, levará à condenação do juízo. Diante daquele milagre, Jesus faz esse discurso messiânico. Até aqui, meus irmãos, alguma dúvida? Alguém quer falar algo? Verso de número 30, Jesus diz: eu nada posso fazer de mim mesmo na forma porque ouço o jugo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. O que testifica a meu respeito, outro é o que testifica a meu respeito. E sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Está falando de João Batista, né? João Batista é que deu testemunho de Jesus Cristo. Verso de número 34. Eu, porém, não aceito testemunho. Digo-vos, eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas, para que sejais salvos. Ele, João Batista, era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu realizasse, essas que eu faço testemunham ao meu respeito que o Pai me enviou. Então olha só, como reconhecer o Messias? Como reconhecer o Messias? Deus daria testemunho de quem era o Messias, dando poder ao Messias para que o Messias realizasse alguns milagres que testificariam a sua messianidade. Jesus está dizendo: olha, o Pai é que dá testemunho de mim. Os profetas, né?
Ele não cita aqui os profetas, mas ele está dizendo, entre linhas, os profetas disseram que o Messias faria esses milagres. Eu estou realizando esses milagres. Por que vocês não acreditam em mim? Vocês não acreditam em João Batista? João Batista dizia o que a respeito de Jesus? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então João Batista testificou, falou de mim, testificou de mim. Os milagres que eu faço mostram que eu sou o Messias. Por que vocês não acreditam que eu sou o Messias? Por que continuam assim, incrédulos? Verso de número 37. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz, nem visto a sua forma. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele que me enviou. Examinai as Escrituras, porque julgai ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, né? Jesus mais uma vez vai dizer, olha, vão para as Escrituras. Lá vai dizer que eu sou o Messias. Olhe, compare as Escrituras comigo. Vejam o que as Escrituras dizem a respeito do Messias e vejam o que eu estou fazendo. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Aí Jesus mostra tudo, né? Meus irmãos, por que eles não acreditavam em Jesus? Porque eles não queriam aceitar Jesus. Eles não queriam simplesmente isso. Eu não quero. Eles não queriam Jesus como Messias. Porque Jesus não era o que eles esperavam. Eles esperavam que o Messias viesse do palácio. Lá do palácio de Herodes. E Jesus veio da onde? De uma família simples. Uma família comum. Filho de carpinteiro. Esse aí é o Messias? Jesus era uma pessoa comum, como eu e você. Ele andava como uma pessoa comum, se vestia como uma pessoa comum, falava com uma pessoa comum, se alimentava junto com pessoas comuns, andava com pescadores. Jesus nunca se assentou à mesa dos reis. Ele era uma pessoa comum, então ele é comum demais para ser o Messias. Mas os milagres que ele realizava mostravam que ele era o Messias. Os judeus deveriam estar atentos a quê? Os sinais messiânicos. Sim. 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 Sim, tudo é determinado por Deus. Os judeus, eles acreditavam que eles dominariam o mundo através de um poder político, socioeconômico. Eles acreditavam que o Messias estabeleceria um trono, um rei que regeria toda a terra. Eles acreditavam isso. Mas Jesus trouxe um reino diferente. Ele trouxe um reino espiritual. A libertação que Cristo veio trazer dos inimigos era uma libertação espiritual. Era uma libertação espiritual. Então, não era isso que eles imaginavam. Uma coisa interessante é que, geralmente, as profecias, quando elas se cumpriam na Bíblia, as pessoas tinham dificuldade de entender o cumprimento das profecias. Porque elas imaginavam uma coisa, a profecia se cumpria de um jeito um pouquinho diferente do que elas imaginavam. Isso pode acontecer com a gente também hoje. Às vezes a gente imagina uma coisa e a coisa não vai acontecer exatamente do como nós imaginamos. E aí nós temos que estar atentos ao quê? Aos sinais das Escrituras. Aos sinais das Escrituras. Eles não estavam atentos aos sinais das Escrituras. E uma coisa que eles tinham medo, como Jesus era muito simples, era de perder a posição política deles junto ao Império Romano. Tem toda uma questão política também por trás. Mas Jesus diz no verso de número 39, examine as Escrituras, compare as Escrituras comigo.
Vejam o que a Bíblia diz a respeito do Messias e vejam o que eu tenho feito e vocês vão chegar à conclusão de que eu sou o Filho de Deus. Jesus diz, vocês não vêm a mim porque vocês não querem. Verso 41, contudo não quereis vir a mim para terdes vida. Verso 41, eu não aceito glória que vem dos homens. Sem entretanto que não tendes em vós o amor de Deus. Jesus é duro nas palavras, né? Jesus fala, ó, vocês estão mortos espiritualmente. Vocês não honram a Deus. Vocês não têm o amor de Deus no coração de vocês. É o que Jesus diz ali no verso de número 42. Eu sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro viesse em seu próprio nome, certamente o receberíeis. Como podeis crer, vós, os que aceitais glória uns dos outros? E contudo, não procurais a glória que vem do Deus único. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em mim, também creríeis... Aliás, porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Fecha-se aqui o discurso de Jesus Cristo. Até aqui tudo bem, meus irmãos? Ninguém quer falar nada? Então, esse discurso aqui, ele vai acompanhar todos os milagres de Jesus. Lembre-se da introdução que nós fizemos aqui. Então, os milagres, Jesus, através dos seus milagres, vai mostrar sempre que ele é o Messias, mas eles não queriam crer, eles fechavam os olhos, né? Mesmo tendo as Escrituras, eles fechavam os olhos. Por quê? Porque queriam manter a sua posição política, queriam manter a sua posição social e queriam manter também a sua tradição religiosa, tradição não bíblica. Então, muita gente hoje também, às vezes a pessoa está numa religião, lá, não vou citar aqui nenhuma religião, mas às vezes a pessoa está numa religião que a Bíblia é contra aquilo lá, tudo que a pessoa pratica. E a gente lê a Bíblia para a pessoa e a pessoa não quer crer nas Escrituras, porque ela quer ficar com a sua própria religião. Porque ela pensa, por se eu sair daqui, o que a minha família vai dizer? O que o meu patrão vai pensar? É muito difícil, então a pessoa prefere ficar lá do que examinar as Escrituras. Eu sempre digo, olha, não sou eu, é a palavra. Se você estiver rejeitando, você não vai estar rejeitando a mim, vai estar rejeitando a palavra. E muitas pessoas rejeitam a palavra a ponto de dizer assim, e quem diz que a Bíblia foi escrita por Deus? Quem diz que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu sempre respondo assim, se a Bíblia não é a palavra de Deus, então o que é a palavra de Deus, então? Aonde você vai lá, tem palavra de Deus lá? É Deus que fala lá? Meus irmãos, não tem outra fonte senão a palavra de Deus. E tem vários sinais que mostram que a Bíblia é a palavra de Deus. Cumprimentos históricos, sinais até arqueológicos. Rejeitar a palavra de Deus é rejeitar o próprio Deus, porque a palavra é dele. O próprio Cristo é chamado de a palavra. Lutero chegava a dizer que Jesus e a palavra se confundem. Lá em João 1:1, né, temos citado bastante aqui, João disse, no princípio era o verbo, era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Jesus é a palavra que se cumpriu. É a palavra que se materializou. É Deus que se fez homem. Os sinais estão registrados, meus irmãos. Se cumpriram e têm se cumprido em toda a história. Não dá para negar que a Bíblia é de fato a palavra de Deus. A pessoa pode até negar, mas ela vai estar fazendo ali como os judeus, vendo um sinal e dizendo, não pode ser. Alguma pergunta aí na galeria? Não?
Sim. Pode. Sim. Mas o principal testemunho não é experiencial. Existe o testemunho experiencial, é claro, né? Eu posso e devo dar testemunho do que Jesus fez em minha vida. É um testemunho. Mas o principal testemunho é histórico. É histórico. Nós devemos crer no Cristo histórico. Esse é o principal testemunho. João diz, ó, os milagres foram registrados para que creiamos nele. E quem vai nos levar a crer? Ele mesmo. Ele tem poder para dar vida a quem ele quer. Ele tem poder para dar vida a quem ele quer. Que bom que você já leu o capítulo 5, né, e chegou até aqui. Nesse capítulo, Jesus realiza mais um milagre, mais um importante milagre. E explica a sua missão no mundo. Então, você tem aí isso aí na apostila, né? Agora eu já estou no material. Então, esse local aí, essa foto, é a foto do tanque de Betesda. Então, não sei se dá para ver bem, mas se você colocar depois no Google, você vai conseguir ver bem. Tem água lá, é um local que pode ser visitado, mas ninguém pula lá dentro mais. Agora leia com atenção os versículos 5 a 9. Esta passagem relata a cura de um paralítico realizada por Jesus. Responda com suas próprias palavras, como Jesus realizou a cura. Então coloquei aí com as minhas palavras para exemplificar. Simplesmente Jesus perguntou ao homem, queres ser curado? E Jesus curou o homem com uma ordem. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Quem pode fazer isso? Senão o próprio Deus. Qual a importância desse milagre? Esse milagre demonstrou aos judeus que Jesus é o Messias. E mesmo assim eles não creram nele. De acordo com o versículo 24, o que é necessário para fazer nascer de novo e ter a vida eterna? O que é necessário, né? Para nascer de novo e ter a vida eterna. É preciso ouvir a palavra de Jesus e crer em Deus Pai como aquele que enviou Jesus para nos salvar. Vamos lá. E a partir de quando uma pessoa pode tomar posse e usufruir dessa vida, dessa nova vida? A nova vida em Cristo começa agora. Todos aqueles, meus irmãos, que recebem Jesus, recebem vida, porque não tem como estar com Cristo e continuar morto. Porque Jesus, ele é vida, ele traz vida. Não tem como estar com ele e estar morto. Nele não há morte, nele há só vida. Em um sentido, a vida começa agora. Em outro sentido, ela começará na segunda vinda de Jesus. Então Pedro na sua epístola, Pedro vai fazer o seguinte jogo de palavras lá. Pedro vai dizer na sua primeira epístola, você pode ler lá nos primeiros capítulos, 1 e 2. Ele vai dizer que, num sentido, nós fomos salvos, num sentido, nós estamos sendo salvos, e num sentido, nós seremos salvos. Quando fomos salvos? Quando ele pagou o preço na cruz pela nossa salvação. Ali ele morreu por todos aqueles a quem Deus pretende salvar. Ele pagou o preço da nossa salvação, Pedro vai dizer. No outro sentido, nós somos salvos, porque conforme o evangelho vai sendo pregado, as pessoas vão crendo e sendo salvas. No outro sentido, nós seremos salvos, porque quando ele voltar, ele vai nos trazer a vida abundante que ele prometeu. Enquanto estamos aqui, não temos vida abundante, nós temos vida. Podemos até ter bastante vida, mas a vida em toda abundância, só quando ele retirar completamente o pecado de nós. Tem como ter vida abundante aqui? A vida em toda a plenitude? Não tem, porque nós ainda pecamos, nosso vizinho, né, peca contra a gente,
Nós vemos ainda morte no mundo, guerras, tudo isso mina a nossa vida. Nós ficamos preocupados, né, com muitas coisas, inclusive com a nossa saúde, com muitas coisas. Então, a vida em toda a sua plenitude, né, que Jesus disse, eu vim para dar vida e vida em essa vida abundante, só quando Ele retornar. Então, começa agora, mas na sua plenitude quando Ele voltar. Nos versos 31 a 47, Jesus afirma ser o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Que testemunho ele citou como prova da sua identidade? Leia as passagens e complete as lacunas. Ele citou João Batista, né? João Batista dava testemunho do Messias. João Batista, quando perguntaram para João Batista, quem é você? Você é o profeta? É o Messias? Quem é você? Ele diz, eu sou a voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então ele disse, olha, eu sou o precursor do Messias. E ele deu testemunho de que Jesus era o Messias. As obras que Jesus realizava, né? As obras que Jesus realizava eram obras que testificavam que ele é o Messias. O próprio Pai e as Escrituras. As Escrituras, só comparar as Escrituras com Jesus. Você lê o Antigo Testamento e olha para Jesus, você vai ver, não, tudo que Deus falou se cumpriu em Jesus. Todas as Escrituras se cumprem em Jesus. Jesus veio para conceder vida eterna aos homens, porém muitas pessoas não têm essa vida. No versículo 40, Jesus apresenta a razão pela qual uma pessoa não recebe a vida eterna. Qual é essa razão? O querer. Elas não querem vir a Jesus, né? Não querem ir até Jesus, não querem. Não há o desejo no coração. Por isso elas continuam como estão. Então, a única maneira de uma pessoa ser salva é Deus mudando o coração. E aí, meus irmãos, é uma obra que está além de nós, né? Uma obra do Espírito Santo. O Espírito Santo muda a vontade, ele muda a inclinação, ele muda a natureza. Você já foi a Jesus, você já crê nele para receber vida eterna, porque sem Jesus não tem vida eterna. Justifique, né? Então estou colocando aí a minha resposta, você vai colocar a sua. Sim, esse ir a Jesus não é algo momentâneo, uma emoção. Os irmãos estão entendendo? Você já foi a Jesus? Esse ir a Jesus para receber vida eterna não é simplesmente quem quer ter vida eterna, vem aqui à frente, o pastor vai fazer uma oração. Aí a pessoa vem, né? Eu oro, a pessoa, estou salva e vai embora. Não, não é isso. É um ir contínuo a Jesus. Não medimos se uma pessoa foi salva porque ela foi na frente e levantou a mão. Não, meus irmãos. A salvação está em uma vida transformada. Amém, igreja? Salvação não é uma simples resposta a um apelo. O apelo pode acontecer. A resposta ao apelo é importante, mas o que prova que a pessoa respondeu o apelo é a vida transformada. Aquele que se embriaga, não se embriaga mais. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que desonrava pai e mãe, agora passa a honrar. Aquele que era infiel, agora é fiel. Por quê? Porque Deus mudou a vida, Ele mudou o coração. E um coração transformado, meus irmãos, é a prova de que fomos salvos. Agora nos tornamos discípulos do Senhor Jesus Cristo. O que Jesus disse ali para o paralítico? Vai, não peques, mas para que não te suceda coisa pior, né? Então o que nós precisamos é disso, né? De uma vida transformada. O que Jesus disse para aquele homem é, você precisa ter a vida transformada, porque se continuar do jeito que você estava, se ainda não entregou a vida a Jesus, você pode fazer isso agora mesmo, né? Começando por uma oração.
você pode escrever essa oração. Vamos orar, meus irmãos? Você pode escrever essa oração ou você pode fazer esta oração agora. Jesus, Ele é o Messias, Ele é o Salvador. Ele está vivo porque Ele morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Ele está vivo e Ele pode transformar a nossa vida. Como nós vimos aqui mesmo no Evangelho de João, Ele pode transformar a nossa vida como da água para o vinho, trazendo um novo tempo para a nossa vida. Coloque seu coração diante de Jesus e diga a Ele: Senhor, quero te ver como Messias, como o único Salvador. O Senhor curou aquele paralítico, mostrando que o Senhor é o Messias. Transforme a minha vida, ó Senhor Jesus. Entrego-a a Ti. E a transformação, diga, Senhor Jesus, transforma a minha vida. Tu és o Messias. Dá-me vida espiritual. O Senhor disse que a vida está em Ti. O Senhor pode dar vida a quem o Senhor quer. Então que o Senhor queira dar vida a mim. Ore assim. Peça essa vida a Jesus. A vida que Cristo oferece, o mundo não pode te dar. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus nós estamos na Tua presença agora, Senhor. E te louvamos porque o Senhor enviou Jesus Cristo. Nós cremos que o Senhor enviou Jesus para nos salvar dos nossos pecados, para transformar-nos, para nos dar vida eterna. E agora nós pedimos, ó Deus, vida, nós queremos essa vida espiritual que Jesus diz que Ele tem para dar, que só Ele pode dar. Senhor, nós pedimos esta vida. Eu peço, Senhor, para meus irmãos, para mim mesmo, Senhor, que de nós possa transbordar vida, possa fluir rios de água viva, a fim de que outras pessoas ao nosso redor sejam transformadas também, para a honra e para a glória do Teu nome. Senhor, tira de nós todo pecado, tudo aquilo que te desagrada, tudo aquilo, Senhor, que ainda é resquício de morte em nós, Senhor, porque o salário do pecado é a morte. O pecado causa separação entre o homem e Ti. Nós pedimos, Senhor, tira de nós todo resquício de morte, faz-nos viver em Cristo, por meio de Cristo, faz com que a vida de Cristo se manifeste, Senhor, nos Teus santos, desde as crianças dessa igreja até os mais velhos, para a glória do Teu nome. Senhor nosso Deus, oramos, Senhor, não somente por nós, mas por este mundo que está morto, Senhor. Ainda que as pessoas estão vivas, elas estão mortas porque estão longe do Senhor, têm rejeitado o Senhor. Mas nós oramos, ó Deus, para que, como igreja, como proclamadores do Teu Evangelho, possamos levar as boas novas da vida a todos, ó Pai. Quem crer e for batizado, quem não crer, Senhor, será condenado. Que a Tua graça seja sobre nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom dia, irmãos.